Boa noite, gente. Vamos começar mais um chá de pimenta. Hoje vamos conversar sobre queimadas. Vamos entrando, convidando os amigos. Boa noite a quem está entrando. Celso, Elismar, Vinícius. Boa noite a todos. Tudo bem? Vão convidando os amigos aí com o aviãozinho, que já já a gente começa. Eu vou conversar com Daíse Cardoso, ela que é engenheira florestal, professora da UESB. Vamos falar sobre as queimadas. Já já eu vou dividir tela aqui com ela, mas antes disso, vão convidando aí seus amigos. Samala, boa noite. Quanto tempo? Tudo bem? Wagner? Samala Daíse foi sua professora? Manda aqui nos comentários. Neidinha, um beijo. Daíse já está aqui com a gente. Então, como eu estava falando, boa noite, Lara. Aí. Daíse já está aqui com a gente, como eu estava falando. Hoje nós vamos conversar sobre as queimadas. A cada dia que passa, nós recebemos, somos bombardeados aí na imprensa com uma notícia mais triste relacionada ao meio ambiente. Muitas pessoas têm até dificuldade em acreditar, em entender os números, o que é que eles representam. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe um dado aqui do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora as queimadas no Pantanal desde 1998, e eles afirmaram, neste mês agora de setembro, que ao longo de 2020, o fogo no Pantanal queimou uma área que equivale a mais de 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. Então, quando a gente faz comparações assim, fica mais fácil da gente entender, da gente absorver. E foi com esse objetivo que eu convidei hoje a Daíse Cardoso, ela que é mestre em ciência florestal e professora do curso de engenharia florestal da UESB, para conversar com a gente sobre essa questão e tentar explicar, deixar de forma clara o que é que esses números tão assustadores representam. Vou convidá-la. Boa noite a todos que estão entrando agora. Eu vou desativar os comentários, mas no fim da live eu vou convidá-la, tá? Vou permitir aí que todos possam fazer perguntas, mas enquanto isso, vocês podem enviar perguntas pela interrogação que tem aqui na parte de baixo. Prontinho. A gente desativa para não ficar travando. Mas vocês podem enviar perguntas, como eu falei, pela interrogação. Boa noite! Boa noite. Tudo bem, Pro? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Agora sim. Então, vamos falar sobre essa questão, que nos traz tanta vergonha em nível aí mundial. O nosso cenário tá bem desastroso, não é mesmo? É difícil falar qualquer coisa que não seja dor e desespero diante do que esse governo tem feito, né? É difícil. Muito triste, é muito complicado. Pro, então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão como um todo, os fatores que estão relacionados às queimadas, porque muita gente vê os números, nos sites, na TV, em rádio, e não entende de fato o que é que esses números representam, o que é que está por trás
dessas queimadas e as consequências, os impactos. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho aí sobre essas causas das queimadas, né? Muita gente acredita que seja só por conta do período, do tempo seco, mas a gente sabe que muitas dessas queimadas, né, a maioria é ilegal. Então, é, a gente primeiro precisa conceituar melhor as coisas. Quando a gente vê o presidente falando todas as, né, não é o palavrão, né? Todas as coisas erradas que ele falou lá, elas têm um pouco de desconhecimento que a gente precisa elucidar isso, sabe? E deixar bem explicitado qual a diferença entre um incêndio florestal, uma queimada controlada. Porque existe, né, dentro das normativas ambientais do nosso país, a possibilidade de se queimar uma área para fazer limpeza de terreno. Né? Mas isso depende de licenciamento ambiental. Você não pode simplesmente fazer algumas coisas. Né? Pro, seu áudio está falhando um pouco. Esse fone horrível. Eu também tenho um fone que toda vez que eu coloco, em vez de ajudar, atrapalha, dificulta. Vamos ver se agora fica melhor. Ai, agora sim. Sabe qual é o problema? Vou falar mal Sim. do. O problema é que o meu fone é de uma marca, meu telefone é de outra marca. E o meu telefone é um telefone que não gosta de outras marcas, entendeu? Então no meu computador funciona bem, em todo lugar funciona bem, menos no telefone. Ele não gosta. Mas agora ficou ótimo. O É, seu áudio tá ótimo. tá bom. Então, quando a gente pensa em incêndio florestal, que é o que a gente tem visto, né? Na Amazônia, no Pantanal, na Austrália, final do ano, começo do ano, na Califórnia, na Europa, Portugal, Espanha, sempre está queimando em grandes incêndios florestais. Para chegar nesse ponto desses grandes incêndios florestais, muita coisa aconteceu. Sim. Muito dificilmente o incêndio florestal começa naturalmente, né? Em geral, um incêndio natural, ele depende de uma conjunção de fatores. Ele precisa que esteja muito tempo sem chover, que haja combustível, material seco sobre o solo, folha, galho, né? Pronto para queimar. Precisa de temperatura alta e que caia um raio sem tempestade ali. Então é muito complicado isso acontecer, essa reunião de fatores. Pode acontecer, claro. A maioria dos incêndios florestais tem a ver com causas antrópicas, coisas que nós fazemos com a natureza. Muitas delas sem intenção. Então a gente tem incêndio provocado por atividades recreativas. Você vai numa cachoeira, faz um churrasco, apaga mal a churrasqueira, uma brasa, vai, começa um incêndio florestal. Ou uma fogueira de acampamento, alguma coisa assim. A gente tem muito incêndio que a gente vê que começa na beira de rodovia. Essa semana, ontem ou anteontem mesmo, a gente teve uma aqui no anel viário, bem pesado, que nada mais é do que o cara que está dentro do carro fumando cigarro, pega a guimba do cigarro, joga pela janela. E aí o mato está muito seco, a gente está muitos dias sem chuva, a temperatura está alta nesses dias. O mato está pronto para queimar, chega lá a fonte de calor, que é a guimba do cigarro, taca fogo em tudo. Na Chapada Diamantina a gente já registrou, né, alguns casos assim. Sim, os eventos, o último grande incêndio da Chapada foi recreativo, né? Foi uma pessoa num acampamento que provocou, sem intenção, né? Geralmente é sem intenção. Outra coisa que acontece, que pode acontecer, os incendiários, gente adoecida mesmo, né? Com doenças psiquiátricas que gostam de botar fogo em coisas e que provocam incêndio florestal. Vai lá na floresta e bota fogo com o intuito de queimar. A gente também tem outro fator, que é o fator econômico envolvido, que muitas comunidades colocam fogo na floresta para que quando a floresta queime, a economia que não gira muito, porque em geral essas pessoas sofrem
com um certo abandono do Estado, estão numa situação de seca, né? Não é uma população bem servida de serviço público, e estão à míngua, bota fogo porque isso movimenta economicamente, né? Quando você pensa na Chapada Diamantina, quando a gente tem um incêndio grande lá, é no mínimo 200 pessoas da Força Nacional, mais todas as forças-tarefas de brigadas voluntárias que existem lá, que vão para perto do foco do incêndio para tentar combater esse incêndio. Muitas vezes já tomou proporções que não é possível o combate. E essa gente precisa comer, dormir, beber água, tomar café, né, tomar banho. Então isso acaba movimentando também. E as operações florestais, que provocam, às vezes, incêndios florestais. Então, você está pensando em uma empresa de grande porte, vai colher madeira, vai. Oi, seu áudio cortou aqui para mim. Pessoal, manda aí mensagem pra gente. Se vocês estiverem ouvindo a Pro, manda joinha. Se for só eu, avisa também. Você tá me ouvindo, Pro? Não, eu também não tô te ouvindo. Eu vou te tirar e colocar de novo, tá bom? Vamos lá. Internet, gente. Vamos ver se agora vai. Oi. Agora, oi, Aê. internet. Até que parte do seu. Eu vi até a parte que você diz, né, que às vezes as brigadas, os grupos vão, mas não conseguem mais controlar, porque o fogo já se alastrou. E as queimadas que são provocadas por limpeza diária, principalmente, ou as que a gente mais tem visto, que são as feitas com retirada ilegal de floresta para produção agrícola, essas têm causado, as que mais causam devastação e incêndios de grande proporção. Por quê? Uma queimada, que é chamada oficialmente como queimada controlada, ela tem uma série de fatores de segurança que precisam ser seguidos para que ela não saia do controle e não se transforme no incêndio florestal. Então, para eu conseguir autorização para uma queimada, eu dependo de temperatura e umidade adequada, se estiver muito quente ou se estiver muito tempo seco, isso é fator de risco. Se estiver ventando demais também. Eu preciso construir uma coisa que se chama acero, que é uma limpeza na área, tirando toda a cobertura vegetal para cercar aquela área que eu pretendo queimar e impedir que esse fogo se alastre. Eu preciso ter brigadistas ou pessoas treinadas para estar ali durante esse processo de queima. Preciso ter água disponível. Eu preciso de autorização do órgão ambiental. Normalmente, as pessoas não fazem isso. Uma queimada controlada só é autorizada quando há uma justificativa. E a justificativa, em geral, se basearia na tradição. Essa área, essa cultura sempre queima. Essa é a melhor forma, esse é o melhor modo, esse é o modo tradicional, essa comunidade só faz assim. O órgão ambiental poderia autorizar. Mas o que a gente vê não é isso. Todo mundo conhece um tio, um vô, um primo que todo ano taca fogo no terreno para limpar o terreno, para poder começar a preparar o solo para a colheita. E é o que a gente mais tem visto nesse último ano, no ano passado também, né? Em que os incêndios florestais acontecem porque pessoas colocam fogo deliberadamente nas áreas, sejam áreas que elas já desmataram anteriormente ou áreas que elas têm intenção de desmatar, com o objetivo de usá-la para outro fim que não seja a floresta. Sim. E a gente nota um aumento significativo nos últimos anos, né? Como você falou, do ano passado para cá,
Foi um salto assim absurdo. Na verdade, a gente tem uma maior incidência de casos de incêndio florestal de grande porte em áreas que naturalmente não se queimam. Então, quando o presidente vai para frente do palanque lá na ONU e fala que a floresta amazônica não queima porque ela é uma floresta úmida, ele está fazendo uma coisa. E é muito difícil falar isso assim, sem parecer uma pessoa extremamente exagerada ou extremamente à esquerda. Mas esse é um discurso das pessoas da direita, vamos dizer assim, da extrema direita, para não parecer que eu sou uma pessoa muito malvada. Eles começam dando uma informação verdadeira e constrói o princípio do discurso ou do texto em cima de uma verdade e te dá fatos, e te dá números, e te dá referência bibliográfica para que você acredite que aquilo que ele está falando é verdadeiro. Esse cara sabe o que ele está falando. E aí depois o desenvolvimento do discurso vai em cima das mentiras que você já não percebe mais que ele está mentindo, se você não é entendido da área, porque ele começou falando verdades e você começa a acreditar que o que ele está falando é sério. Então, se você não tem conhecimento do assunto, você cai na onda dele. E isso Se é você não muito. pesquisa, Isso é muito comum. É uma forma deles se comunicarem e construírem as fake news, é assim. Então, de fato, a floresta amazônica não é uma floresta que naturalmente pega fogo. Se deixar a bichinha quietinha lá, ela é muito úmida, ela tem uma capacidade de se manter equilibrada, sem incêndios naturais, diferentemente da Caatinga e principalmente do Cerrado, que depende mesmo do incêndio florestal para continuar regenerando, florescendo, frutificando, é da característica daquele bioma, mas a Amazônia não é assim. A Mata Atlântica não é assim. Então por que ela está pegando fogo? Está pegando fogo porque alguém está colocando fogo. Colocando fogo lá num período de seca, né? A gente está alguns meses já sem chover, o período não está seco como na Caatinga, mas está seco para a floresta. Então, quando você tem material combustível disponível, você tem uma temperatura elevada, você tem dias sem chuva, alguém vai lá e bota fogo, o que a gente encontra é o que a gente chama de grande incêndio florestal. Os grandes incêndios florestais, eles têm uma característica que é marcante, que é uma intensidade muito alta. Virou... Pô, meu. Sério. Quando a gente tem esses incêndios intensos demais, esses dias até viralizou, provoca redemoinho de fogo. Você tem uma temperatura muito alta, uma quantidade de material combustível queimando muito intensamente, uma energia sendo liberada muito intensa, que não há água combatente técnica que vá fazer com que aquele incêndio termine. E muitas vezes, que é o que a gente viu em Alter do Chão, por exemplo, a única chance que a gente tem é sentar e esperar. Esperar encontrar uma barreira física, esperar que chova, esperar que o material combustível diminua por motivos vários da diversidade daquele lugar. Então é muito complexo. E esse que é o grande problema, eu vejo, em relação ao presidente, é que ele veio construindo um discurso desde antes da campanha, durante o período da campanha e depois que ele está no governo, que é o de tirar valor dessas áreas de floresta preservada e dizer que isso impede o desenvolvimento do país. Né? E dizer que terra indígena é atraso, que território quilombola é atraso, que floresta preservada é atraso e que a gente precisa abrir espaço para o agronegócio, como se o agronegócio não tivesse espaço, como se a gente não dependesse e muito na nossa balança comercial do próprio agronegócio, né? E isso é muito complexo. se você coloca um segmento contra o planeta, porque você está afetando diretamente, né? Não só
aquela região, mas todo mundo. Quando a gente pensa nos impactos dos incêndios, quando a gente pensa num incêndio que é natural, né, e a gente vê esses grandes incêndios florestais, a gente acha que todo incêndio é uma tragédia. Um incêndio florestal, ele, quando ele acontece e a gente consegue manter ele sob controle, então a gente está identificando, a gente está reduzindo esse material sob o solo, muitas vezes queimando, e aí eu vou voltar a falar disso para falar de outra fala do Bolsonaro, o que a gente está fazendo é impedindo que esses incêndios que vão acontecer nessa floresta se tornem grandes incêndios florestais que não são possíveis de ser combatidos. Então, o objetivo de quem trabalha com manejo do fogo não é impedir incêndios de acontecer na floresta. É garantir que esses pequenos incêndios ocorram com uma determinada frequência, não muito próximo, nem também tão distante, e que eles sejam mantidos sob controle. Por isso que Bolsonaro, ou um dos filhos dele, ou o gabinete do ódio, ou o próprio sinistro do meio ambiente que a gente tem, um deles publicou uma foto dizendo que quem estava botando fogo eram os funcionários do IBAMA ou um pessoal de ONG, e tinha gente vestida lá de uniforme com um equipamento que a gente chama de pinga-fogo, botando fogo. Fala, ai, quem está botando fogo? Essa é uma técnica de combate a incêndio. A gente se adianta à frente do fogo, coloca fogo na vegetação, no sentido que o incêndio está vindo, né? Então você abre uma faixa de terra livre, sem vegetação, e a parcela de frente para frente do fogo, a gente coloca fogo na vegetação justamente para que a gente tenha uma área que já foi queimada e esse incêndio possa se arrefecer. Então, de fato, ele deve ter pegado fotos de pessoa fazendo isso realmente, mas o objetivo era combater o incêndio e não colocar fogo em nada, sabe? E esse que é o grande problema. É pegar a verdade e distorcer ela de tal maneira que as pessoas não têm como dizer, ah, mas eu vi a foto, o cara tava com a roupa do IBAMA. Sim, amor, ele tava mesmo, tava trabalhando. É o trabalho dele. Não é ele que tá botando fogo na floresta, ele tá tentando impedir uma tragédia maior. E tenho vontade de socar, sabe? Pra dizer assim, pra pinha na live, tenho vontade de socar. Temos uma pergunta aqui. Não, comentário. Uma pauta importante também que contribui para o desenvolvimento das queimadas são a falta de conhecimento. Realmente muitas pessoas não têm conhecimento, né? Disso que você me falou mesmo, de ter Sim, esse cuidado para não gerar um incêndio maior. se a gente for observar a forma com que o meio ambiente é tratado nesse país, Matheus, estourando balão, você pode perceber que na maioria das cidades menores não existe uma secretaria de meio ambiente. A secretaria de meio ambiente vai estar atrelada quase sempre à secretaria de agricultura ou desenvolvimento rural, que foi uma coisa que Bolsonaro fez no começo do governo, que foi tirar o serviço florestal do Ministério do Meio Ambiente e colocar ele dentro do Ministério da Agricultura. Por que isso é um dos maiores problemas que a gente enfrenta? A gente tira a característica principal desse pedaço do executivo, que é de proteção ambiental, e coloca ele na mão de quem quer que esse espaço seja diminuído para abrir espaço para outras atividades. Então, a gente tem uma contradição. É impossível você achar que a gente vai ter um bom desenvolvimento das ações ligadas ao meio ambiente quando o meio ambiente está dentro de uma pasta que é contrária ou impeditiva ou uma contradição, né? Vamos dizer assim. É reduzir cada vez mais essa preservação nessas políticas ambientais. E essa é uma questão que a gente precisa. Quando a gente olha para as questões ambientais, quando a gente pensa hoje em mudança climática ou na crise do clima, a gente precisa desassociar, antes de qualquer coisa, a preservação do meio ambiente ou a educação ambiental ou tal do desenvolvimento sustentável
dos interesses do capital. Então, quando eu penso em cuidar, preservar do meio ambiente, essa minha preocupação tem que estar focada principalmente na manutenção da vida, em justiça climática, em combater racismo ambiental e não em criar ou construir ferramentas dentro dessa lógica capitalista para que eu consiga continuar produzindo o que eu quero produzir de um jeito mais fofinho, que a gente chama de greenwashing. Sabe quando a empresa fala, eu vou lá e planto 300 mil hectares de soja, mas olha só, eu só trabalho com produto reciclado. A minha, sabe? O meu lixo não vai para aterro. É muito contraditório. A gente não pode mais se prender a isso, sabe? A gente precisa mudar a nossa visão daquilo que a gente acha que é ambientalmente correto ou que é sustentável. Você tinha me falado para indicar pessoas. Sim. Tem um arroba que eu sigo no Instagram que eu gosto muito, é Sustenta o Quê? Tudo junto. Sustenta o Quê? E ela trabalha justamente essas questões de sustentabilidade, porque a gente vive sendo enganado. Então, ela fala muito sobre greenwashing e sobre economia circular. Quando eu produzo alguma coisa e eu não sei onde ela vai parar, qual sentido tem nesse meu processo de produção? Se eu disser, isso é sustentável ambientalmente, é vegano, vai para onde? Faz o quê? Né? Então, a gente precisa primeiro pensar sobre isso, pensar qual é o modelo que eu espero, o que eu quero para o futuro, que é meu, um pouco, mas que a gente sempre jogou para cima dos jovens, né? Vocês têm que lutar. Mas esse futuro já está agora. É como a Greta fala sempre. Como assim vocês deixaram em cima da gente a responsabilidade? Como vocês tiveram coragem de fazer isso? A gente está vivendo, neste momento, a crise mais assustadora. A gente não vai conseguir atingir nenhuma das metas do Acordo de Paris ou do Protocolo de Quioto. A gente não vai atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável porque isso não se sustenta. Não tem jeito. Enquanto a gente estiver olhando para isso com um olhar capitalista, a gente não vai conseguir. Não tem jeito. Tá. A gente precisa pensar em soluções hoje, agora, eu, você. Porque senão, quando os nossos. Você também tem uma filhinha, então quando eles crescerem, não vai ter nada. Não vai sobrar nada para eles, não. Isso é real, né? E aí você já toca no ponto, né, do que é que a gente pode fazer. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais lá na frente. Eu queria que você abordasse também essa questão dos impactos ambientais, né, em larga escala. Nós sabemos que o clima é afetado e é toda uma cadeia, um ciclo, porque quando você queima, você já afeta diretamente os resultados aí dessa plantação. Sim. Quando a gente pensa em incêndio florestal, né, porque a queimada, ela é só uma parte do problema, né? Ela que dá início à coisa que a gente não quer que aconteça, que sejam os incêndios florestais. A gente não quer a queimada também, quando a gente pensa que a queimada é resultado do processo de desmatamento, né? Mas quando a gente pensa no incêndio, na floresta queimando, quase sempre a gente só olha para isso pensando na vegetação, né? Queimou a floresta, queimou a caatinga, queimou o cerrado, a gente está pensando na plantinha. A não ser em situações muito específicas em que a tragédia atinge em grande quantidade os animais e isso passa na televisão, ninguém pensa na fauna. Só pensa na floresta, na diversidade. E a gente tem, claro, perda de diversidade, perda de nutriente e uma perda da capacidade produtiva desse espaço e talvez a gente alimente ao longo do tempo, dependendo da frequência desse incêndio, um processo de desertificação. Mas não é só isso. A floresta não é só isso, né? A floresta tem muitas outras consequências. Então, quando a gente pensa para a fauna, claro que a gente vai perder em diversidade, porque muitos animais vão morrer e talvez a gente tenha uma diminuição aí
não gosto de ficar falando só termo técnico, mas assim, das bases genéticas, sabe? Eles começam a se aproximar, você ter muito parente, aí a gente pode ter problema ao longo do tempo, e esses animais podem não ser capazes mais de se reproduzir. A gente está falando aí de um longo prazo, né? Mas é o que a gente está vivenciando, esses incêndios cada vez piores. Esses animais perdem habitat, então eles começam a migrar para mais próximo das pessoas, e aí eles começam a ser um problema, né? Porque o problema não é você que foi lá destruir o espaço dele, o problema é ele que está vindo para o seu. E eu estava lendo uma matéria hoje sobre o que Matheus queria saber sobre koala, e aí a população de koalas na Austrália era em torno de 1 milhão e meio na década de 20. E hoje eles estão em torno de 100 mil. E a grande maioria desses koalas hoje morre atropelado nas cidades. Cerca de 4 a 10 mil koalas são atropelados todos os anos ou mortos por cachorros. Porque o espaço deles está sendo desmatado e eles vão migrando para a cidade. O bichinho não está acostumado com carro, né? Morre. Então, isso é uma coisa muito. Quando tem um incêndio florestal, os animais tendem a correr, fugir. A maior parte dos animais em áreas de produção de cana-de-açúcar que morrem num incêndio, no queimada da cana, que agora já é proibida, mas o povo ainda faz, geralmente morre atropelado. Porque sai correndo desembestado, quase sempre tem uma rodovia perto, e aí morre. Então, essa também é uma questão importante, o impacto disso sobre a fauna. Além disso, a gente encontra impacto sobre a atmosfera, com a liberação de gases de efeito estufa. Que você gosta de número, eu anotei aqui para não perder. Quando a gente pensa em floresta, olha, globalmente, o problema das queimadas, elas não acontecem diretamente só sobre florestas, né? A maior parte desses incêndios não está relacionada com floresta especificamente. Quase sempre a queimada vem dessa limpeza de terreno, do desmatamento, da renovação de pasto, né? Dos focos de incêndio que a gente encontra. Mas quando a gente pensa em floresta, esse número é em torno de 10% dos incêndios totais que acontecem no planeta todo ano. Só que, ainda que se represente só 10% do número de incêndios, a gente tem 36% dos gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera todos os anos são relacionados aos incêndios das florestas. Por que a gente percebe isso? Porque a gente tem uma grande massa de carbono, tanto presa na floresta, na massa florestal, né, nas árvores, nas folhas, nos troncos, como também no solo. Então, quando a gente queima, a gente libera tudo isso para a atmosfera. Então, isso é um problema. A gente fortalece ou favorece o aquecimento global e essas mudanças climáticas que a gente está lutando intensamente contra, né? Não é uma coisa que a gente quer. E essa nuvem de fumaça vai para outras regiões, né? É importante destacar isso. Aí, quando a gente pensa nesses gases liberados, né, de efeito estufa, a gente também tem que pensar na fumaça, que ela não vai só vapor de água, também tem vários sólidos em suspensão. É uma fumaça espessa que atrapalha a respiração, que atrapalha a visibilidade. Você vê, o próprio presidente da República foi fazer a inauguração de alguma coisa lá no Mato Grosso e não conseguiu pousar porque não tinha visibilidade no aeroporto de Campo Grande, teve que pousar em Sinop. Então, a gente tem um impeditivo que também não é só ambiental, também tem um impacto econômico. O aeroporto de Manaus, o aeroporto de Belém, todos os anos fecham por 7 a 15 dias. Imagina duas cidades que dependem também, principalmente se a gente for pensar em Manaus, que boa parte do que acontece lá vai chegar por avião, né? Porque é mais fácil, é mais rápido, a parte do comércio está acontecendo assim, e aí você tem que fechar o aeroporto porque você não tem visibilidade. É muito, muito complicado. A gente também tem outros prejuízos, se a gente for pensar na sociedade. Quando a gente pega aqui na nossa região, eu tenho um colega professor que mora em Itambé. Ele dá aula aqui, dá aula em Tapetinga, ele mora em Itambé, que fica no meio do caminho. No meio do caminho. Todo ano, quando começa a queimar, a UPA lá fica cheia de criança com crise de rinite alérgica, com crise de bronquite. Tem vários artigos sobre isso, né?
nessas áreas onde as queimadas ocorrem todos os anos, as pessoas tendem a procurar mais o serviço de saúde e ser internadas, muitas vezes, com crises graves de asma, bronquite e problemas nos olhos, por conta da fumaça, que sufoca. E aí, essa semana passada que a gente estava vendo sobre os incêndios no Pantanal, a umidade relativa do Mato Grosso estava em torno de 10%. Então, você já não tem umidade relativa do ar. As pessoas já estão com dificuldade naturalmente, porque é uma característica da região. E tu taca fumaça em cima das pessoas, é difícil o corpo, muito difícil o corpo aguentar. E, claro, a gente também tem o problema das perdas culturais, né? Se a gente ainda pensando em sociedade, né? Muitas tribos indígenas ou aldeias quilombolas, ou mesmo população ribeirinha, que não está acostumada, preparada para isso, se vê refém, tem que fugir, deixa para trás toda uma história, ou perde referência, ou sei lá, alguma coisa que é importante para eles que foi levado e tomado pelo fogo. E isso não tem conserto, não tem volta, não dá para refazer, né? Muito complicado. E, claro, o desgaste do solo, erosão, perda de nutriente e assoreamento de rio, porque o solo fica exposto e qualquer coisa pode carrear isso para os rios e lagos e lagoas, enfim. Como eu falei, né? É todo um ciclo. Começa aí com esses incêndios querendo aumentar as áreas de plantação, né? Na maioria dos casos. Só que é uma tentativa frustrada porque mais na frente essa plantação tende a diminuir os resultados drasticamente. E esse que é o grande problema que a gente enfrenta no que a gente chama desse cinturão do fogo, que é esse entorno que vai ali, desce o Piauí, Goiás, Mato Grosso, até a dobrinha do Mato Grosso ali com Rondônia. Ali queima sempre, a gente está num limite de uma fronteira agrícola e a terra é muito barata ainda naquela região. Então, muitas vezes é mais fácil você abrir um outro espaço para explorar do que tentar recuperar esse solo que foi degradado, né? E essa é uma coisa que a gente precisa refletir muito. Por que a gente não investe em tecnologia, muitas vezes um trabalho que não precisa nem ser tão aprofundado, um trabalho mecânico sobre esse solo já resolveria, e tenta recuperar essas áreas que a gente degradou, ao invés de abrir novas áreas de produção, sabe? Talvez uma das possibilidades que o governo podia, se ele fosse legal, fazer isso, né? Pressionar para o uso mais sustentável nesse sentido, né? De manutenção desse solo produtivo por mais tempo e recuperação dessa área, ao invés de abrir uma área nova. Investir em ciência. Coisa que também não quer, né? Quer bloquear todo mundo. Coisa que ele não quer. Você vê lá, a gente ganha muito dinheiro e não faz nada. É isso que ele fala. E aí as pessoas continuam reclamando de falta de chuva, de calor, né? Essa semana uma publicação aí tá bombando nas redes. Tá reclamando de calor, desmata mais. Matheus! Eu que quero saber o que foi. Traz ela pra cá. Cachorra. Desculpa. Mamãe, não posso tomar muito cuidado? Mas você sabe por quê? Oi, Matheus. Deixa a caminha dela. Vê se não deixa ela cair. Oh, meu Deus. É isso, sabe? A gente tem que lidar com o que a gente tem, que eu tenho isso aí. Desculpa. Pois é. Você perguntou o que a gente pode fazer, né? Isso. Eu queria que a gente tocasse nesse ponto agora, enquanto moradores de áreas que não tem tantas queimadas assim, mas nós podemos fazer a nossa parte. O que é que nós podemos fazer? Sim, a principal coisa que pode acontecer,
deveria acontecer é o rigor na aplicação das leis que existem. Se a fiscalização e a execução dessas penalizações fossem rigorosas, como a nossa legislação é, talvez a gente tivesse menor impacto, né, a longo prazo dessas coisas. Mas a gente já sabe que não vai acontecer, né? Que a intenção desse governo é afrouxar e passar a boiada. O objetivo é esse. Enquanto sociedade, o que a gente pode lutar? A gente pode trabalhar a educação ambiental. A educação ambiental é uma das melhores e mais eficientes ferramentas para qualquer coisa relacionada ao meio ambiente. Qual é a dificuldade da educação ambiental? A educação ambiental ela não é respeitada pelo Estado. Então, você não tem uma construção de educadores ou de formação de educadores da forma que ele deveria existir, porque a normativa que existe, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela diz que a educação ambiental precisa vir na educação formal e na educação não formal, em todos os níveis de escolaridade. Então, você tem que ter educação ambiental lá no prezinho, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E que essa educação ambiental ela tem que ser transversal. Então, que eu não posso ter um professor de educação ambiental. Eu tenho que tratar de educação ambiental e das questões do meio ambiente em cada disciplina, matéria que você for estudar. Multidisciplinar. E ela precisa atravessar esse conteúdo. Então, não posso que tenho formação nessa área, ir lá e falar sobre o assunto numa matéria específica. Precisa ser o professor de cálculo que vai conseguir ensinar cálculo e dentro do conteúdo dele de cálculo, trabalhar as questões ambientais. Mas você não tem uma formação desse professor de cálculo enquanto estudante de matemática, seja licenciatura ou bacharelado, ou no mestrado dele de matemática, ou no doutorado dele de matemática. Então, como é que eu quero que essa pessoa seja capaz de fazer isso na graduação se ele não foi construído para isso? Então, a gente tem uma dificuldade muito, muito importante em relação à educação ambiental quando a gente pensa na forma que a normativa foi construída e como ela é tratada. E aí, a gente tem várias redes que trabalham com a educação ambiental. Quando a gente pensa na educação ambiental como parte da nossa construção enquanto pessoa e sociedade, e que é ela que vai fazer com que a gente consiga se perceber parte, a gente talvez dê mais valor à educação ambiental. Né? Quando a gente olha para as questões de meio ambiente, pela ótica que a gente tem olhado hoje, né? Pelo viés capitalista de desenvolvimento e de números e de tudo mais, a gente esquece ou a gente retira disso o que é importante, que é se ocupar desse olhar enquanto garantias de manutenção da vida. E essas garantias elas não podem passar por mecanismos de opressão, por exemplo. Eu não posso achar que a minha vida é mais importante do que a vida de uma pessoa que mora no Morro do Borel. Então, para que eu consiga garantir que essa pessoa viva bem, eu preciso mudar muitas coisas nesse sistema capitalista. E, inclusive, precisaria, né, mudar modo de produção. Então, eu não quero mais uma indústria extensiva ou intensiva, no caso, que quer explorar muito, pensar, eu não quero o boi a pasto, mas eu também não quero que esse boi seja confinado em espaços muito pequenos e que não tenha qualidade. Então, eu não quero mais boi. Mas para eu não ter mais boi, para eu mudar a dieta, para eu me transformar em outra coisa, eu vou desempregar um monte de gente. Então, essas pessoas não são menos importantes do que eu que quero isso. Então, teria que ser construído um novo modelo que eu não sei como seria, né? Não tenho essa resposta, mas em que a gente também se preocupasse com o processo de transição dessas pessoas que antes só trabalhavam produzindo gado, né? Tangendo boi, ou ordenhando vaca, e agora elas vão fazer o quê?
Então, eu teria que me preocupar também com esse processo de transição. Agora elas vão trabalhar como? E tudo isso fora do desejo de lucro, né, longe dos interesses do capital, a gente sabe que é irreal. É muito difícil. Bem distante, infelizmente. E além disso, esse contexto que parece assim de sonho, de concreto, de hoje, o que é que a gente consegue fazer? Derrubar Bolsonaro, tirar ele de lá, acabar com a reputação e as chances de elegibilidade dele, de toda a corja dele, e colocar pessoas que de fato sejam responsáveis com as questões ambientais. Existe alguém assim hoje no Brasil? Eis a questão. Tenho minhas dúvidas. E aí a gente vai cair numa outra questão, que é a tal da governabilidade, sabe? Você pega uma pessoa que às vezes tem muitas boas intenções, tem um projeto de governo ótimo e vai para lá, para aquele espaço, e quando chega lá, ele não consegue dar um passo se ele não ceder às pressões do sistema. Então eu ando muito descrente, sabe? Da aplicação das normas, acho isso muito complexo. Eu prefiro que a gente pense, eu falo isso sempre para os meus alunos, que a gente pense no lema da Agenda 21, lá da Eco 92, você nem nascida não era, eu acho, né? Milênios atrás. Diz o seguinte, é pensar global, agir local. Não dá mais para a gente ficar esperando o político fazer alguma coisa. Não dá mais para a gente ficar esperando que o Estado faça alguma coisa. Não dá mais para a gente ficar esperando que o outro se responsabilize. Eu preciso me responsabilizar. O que eu estou fazendo? Qual é a diferença que eu tenho feito no mundo? Então eu preciso mudar. Voltou? Cortou aqui. Voltei? Vocês estão ouvindo, gente? Temos uma pergunta aqui. Professor, essas áreas que são largamente degradadas podem ser futuramente recuperadas ou já era? Já já a gente responde. Eu vou te tirar de novo e colocar de volta, tá? Grava aí a perguntinha da sua aluna. Se podem ser recuperadas. Vamos lá. Aguardando daí. Internet, gente. Agora foi. Te dá o remédio, mãe. Voltou. Não tá. Voltou. Deixa eu ver. Tá na hora de dar o remédio, mãe. Depois eu dou. Vamos aqui embaixo. Oh, belezinha. Oh, meu Deus. Você sai, Matheus. Qual o nome? Fluffy. Uau. Fluffy, Sim, você estava falando sobre o pensar global, fazer local. É nossa responsabilidade. A gente tem que começar a fazer, cada um fazer o seu, para que a gente consiga mudar o todo, o macro. Nós temos que nos responsabilizar enquanto sociedade, né? A gente tem ações dentro desse nosso município que muitas vezes a gente desconhece. Por exemplo, a gente tem uma ação da Defensoria Pública do Estado chamado Mãos que Reciclam. E eles fazem um cadastro com os catadores de material de resíduo sólido, reciclável, e aí organiza essa coleta e garante a reciclagem desse material. E isso é fundamental, porque você tira uma parcela da sociedade que estava numa situação de vulnerabilidade,
exposta a riscos, né? Que o trabalho de catação é perigoso, e dar a eles dignidade. E isso é muito importante. Isso é um jeito de pensar sobre injustiça climática e injustiça social, de botar cachorro no chão. Tá. Voltei. Você É quer um que eu responda? exemplo, né, do que podemos fazer. Aqui em Conquista, você sabe que se também desenvolve esse projeto com a Defensoria? Sim, doutora Eliane é maravilhosa. A UESB é um ponto de coleta. A Defensoria é um ponto de coleta e a UESB é outro ponto de coleta. Então, você pode separar o seu material reciclável e levar para lá. E essa é uma outra questão importante também que a gente, quando pensa em meio ambiente, a gente não tem muita noção. Nem tudo que é reciclável é reciclado. Uma das coisas que a defensora fez, e eu admiro ela demais, porque ela é muito valente, ela questionou a indústria sobre o destino de um certo tipo de embalagem. Sabe embalagem, aquelas caixinhas? Caixinha de suco, caixinha de leite, caixinha de... Sabe? Aquilo não recicla, não. A parte, sim. Aquilo é reciclável, mas precisa da indústria específica, de locais específicos para reciclar, que não tem aqui. Então a gente vai mandar isso para onde? Para o aterro sanitário. Qual é o nosso papel? O que a gente tem que fazer nesse caso? Não consumir. Mas hoje a gente vai pensar, eu vou abrir aquele maracujá, tirar a polpa do maracujá, bater no liquidificador, coar, lavar o liquidificador. Isso é mais fácil eu pegar, abrir e beber. Então Sei. é muito difícil. As perguntas, Pro. Nosso tempo Sim, está chegando ao fim. Sua aluna enviou a pergunta que as áreas, áreas. depende. O processo de degradação, se ele for muito intenso, né, e o solo estiver muito degradado, uma situação grave, gravíssima, já com perda de massa, com quase nada de nutriente, com problema de água, né, dificuldade de filtração de água e tudo mais, o custo tecnológico disso, né, tanto da tecnologia envolvida quanto o dinheiro que precisa ser gasto, inviabiliza a recuperação. Então depende muito do grau de degradação desse solo. É possível, na maioria das situações é possível, mas demanda investimento tecnológico e financeiro. Entendi. Para concluirmos, eu queria que você compartilhasse aí algumas dicas de livros, filmes ou séries que as pessoas podem aí continuar pensando sobre o assunto. Especificamente sobre queimada, eu não tenho nada para indicar fácil o acesso, sabe? Mas eu gosto de indicar alguns documentários que a gente encontra fácil, YouTube, Netflix, que ajudam a pensar sobre as questões ambientais e sobre o agrocepop, amores meus, o Wellington, ó. Eu gosto muito da agronomia, mas eu falo mal mesmo do agronegócio. Então, me perdoem. É assim, repensar o que a gente consome, como a gente consome, por que a gente consome. Então, existe uma série Netflix, acho que tem 2 temporadas já, chama Rotten. Como que escreve? Rotten. Rotten. Eu acho Pronto. que é isso. Se não é um T só, mas é qualquer coisa do tipo. Que vai falar, cada episódio fala sobre uma questão relacionada à produção de alimentos, seja pesca, seja produção agrícola, seja exploração, e é muito interessante você ver onde estão os problemas, quais os gargalos, etc e tal. Esse é um. O outro chama Cowspiracy, cow de vaca, Cowspiracy, né? Cowspiracy, que fala sobre produção de gado. E fala sobre que é uma parte que eu gosto, fala uma das problemáticas que é a produção em larga escala de qualquer coisa, que é quando você fala assim, mas a gente podia produzir orgânico, né? Orgânico é mais legal. Aí eles mostram a impossibilidade da produção de alimento orgânico para a demanda que a gente tem hoje, de produtos de laticínio, por exemplo.
Porque a produção orgânica, ela é feita, né, de uma maneira, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, com uma produtividade mais baixa ou dependendo de áreas maiores. Então, você acaba tendo uma diferença significativa da produção industrial. Então, eu gosto desse documentário, ele é muito bom nesse sentido. Oh My God, OMG-GMO. É o nome do documento. OMG-GMO, que é sobre organismos geneticamente modificados, e vai falar sobre isso. Eu acho que esses três aí, essa série, que deve ter uns 16 episódios, as 2 temporadas, mais esses 2 documentários, são um tapa já. Já ajuda muito. E quero indicar pessoa para seguir. Peraí que eu vou achar aqui. Você falou do Que Sustento Quê? o Sustento Que é maravilhosa ela. E Márcia Cambeba. Márcia Cambeba agora vai estar aparecendo um númerozinho no final, que ela está candidata a vereadora lá em Belém, mas ela é uma artista, ela é escritora, fotógrafa, cantora indígena Cambeba, e ela é maravilhosa e ela fala coisas incríveis e eu acho que vale muito a pena seguir. Uma coisa que eu fiz e que mudou muito a minha relação com com ver as coisas foi deixar de seguir gente padrãozinho, bonitinho, lindo, fofinho, comercial de margarina e começar a seguir gente pelo conteúdo. Então eu sigo no Twitter quase toda a comunidade indígena que está lá. Eu sigo a maioria das pessoas do Black Twitter. Eu sigo aqui no Instagram essas pessoas também. Quando você começa a olhar com o olho do outro para as coisas que não te afetam, isso muda muito a nossa visão sobre tudo, né? Então, quando você começa, às vezes, mãe solteira, que não é mãe, né? Uma mulher solteira, que tem suas muitas dificuldades, e aí você começa a seguir mulheres que são mães, você começa a ver que existe outra realidade diferente daquela sua e que as dificuldades são outras. A mesma coisa acontece quando a gente começa a olhar outro tipo de nicho cultural que a gente não estava envolvido, né? Principalmente seguir indígena. Eu gosto muito de acompanhar os indígenas na rede, porque eles falam com muita propriedade, porque essa terra aqui pertence a eles e a gente é invasor. É driblar o algoritmo e tentar enriquecer nessa nossa bagagem com os outros olhares. Sair um pouquinho da nossa realidade. É isso. Não é isso? Pro, muito obrigada pela conversa. Foi muito bacana. Você nos mostrou aí toda essa complexidade, né? Toda essa amplitude aí da questão. Eu peço desculpa porque, né? Sou mãe 24 horas, 7 dias por semana, de um menino que tem muita energia, e aí deu uns gritos aqui. Vocês me desculpem por isso, mas é necessário às vezes. Adoramos a participação especial. Fique tranquila. Tem que pedir desculpa por nada. Já estão acostumados que o Matheus vai para todas as aulas. Pois é, adoramos, viu? Muito obrigada. O pessoal tá aqui mandando mensagem dizendo que adorou. Sama. Matheus, as melhores coisas em mim. Oxi, eu sou toda boa, Câmara. Muito obrigada mais uma vez, Pro, por essa conversa aí tão rica, né? Que nos permitiu olhar de outra forma essa questão. Muito obrigada, viu? Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira em outro chá. Um abraço.